Política é S, uma bússola para entender os rumos da política no Espírito Santo. Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Eu sou Vitor Taveira, você está assistindo mais uma edição do Política S, nosso programa sobre política e poder no Espírito Santo. Estamos no ar no YouTube do Século Diário, no Spotify, também no seculodiario.com.br. Hoje recebemos aqui a vereadora Carla Coser, do PT, reeleita como a mais votada do município de Vitória, 7.256 votos. É isso, Carla. Bem-vinda e obrigado pela presença. Obrigada, Vitor. É uma honra estar aqui com você. Já tive a oportunidade de vir aqui uma vez com meu pai, né, conversar um pouco, mas hoje voltando como a mais votada na cidade de Vitória. É um momento muito importante. Parabenizo você pelo trabalho. Acompanhei aqui suas análises políticas dessa eleição e estou muito orgulhosa de estar aqui. Obrigada pelo convite. Eu queria começar falando dessa votação, né? Isso te surpreendeu? Surpreendeu seus colegas? Como é que foi, assim, esse resultado? Inclusive com a mulher mais votada da história, né? Isso na Câmara. Isso, eu tô muito feliz com o resultado. Eu acho que definitivamente é uma surpresa do ponto de vista que a gente sonhava, mas a gente não tinha certeza se a gente ia alcançar essa votação. Obviamente, a gente faz essas métricas, vai fazendo planejamento, trabalha para conseguir alcançar esse resultado. Nos bastidores eu ouvia muito isso e senti uma pressão enorme, né? Vai ser a mais votada, com certeza você é a mais votada. E isso pra gente, no caso, não eram os fins, né, não justificava qualquer outra coisa, mas a gente sonhava em ocupar esse espaço. Retornar pra Câmara de Vitória, sendo a vereadora mais votada depois de 4 anos de trabalho, foi um sonho realizado, é um sonho realizado por tudo que a gente fez durante esses 4 anos, pra mostrar que a oposição, faz um trabalho que é reconhecido pela cidade de Vitória, pra mostrar que as mulheres podem e devem ocupar esse espaço, que as violências que eu sofri, que aconteceram na Câmara de Vitória, foram vistas pela cidade e que as pessoas reconheceram valor no nosso trabalho. Então, quero agradecer imensamente 7.256 pessoas que acreditaram nesse projeto, dizer que estou muito feliz para esse próximo mandato. Você acha que isso influencia ali na hora de voltar para subir na tribuna? Como é que foram os ânimos aí nesse retorno aos trabalhos depois das eleições? Eu acho que influencia. Eu ouvi algumas vezes, falas de vereadores assim: "Ah, você não representa as mulheres, você não representa", e eu acho que agora com 7.256 votos, eles vão ter que dar uma repensada na hora de fazer esses questionamentos. Individualmente, a nossa votação lá, o voto do vereador vale exatamente a mesma coisa entre os 21, mas você chega com outro status, né, a sociedade está acompanhando esse mandato, você chega com um respeito grande dos vereadores, das assessorias, de todas as pessoas. Então eu acho que a gente conseguiu mostrar que a gente chegou pra ficar, inclusive, e que tem muita gente acompanhando o nosso trabalho. Eu sempre repetia isso, né, que eu não subo sozinha aquela tribuna, e agora a gente tá subindo com um peso maior ainda. Uhum. E assim, uma questão que foi polêmica, você foi até criticado assim, durante o mandato, foi a questão do aumento do número de vereadores. Agora a gente tem uma composição maior, inclusive do salário, né, dos vereadores. Você defendeu essa posição. Como é que você olha agora com esse novo resultado das urnas também? O que que você entende desse processo? Você acha que foi acertado? Como é que você avalia? Eu tenho convicção que foi acertada a nossa decisão de aumentar o número de vereadores de Vitória e também de aumentar o salário. Eu acho que a gente qualificou aquele espaço. As pessoas que decidiram concorrer à eleição, os novos vereadores eleitos, eles aumentaram a representatividade dos bairros da nossa cidade, das categorias também. Eu acho que são pessoas que são muito qualificadas para ocupar esse espaço. Eu não estou falando de qualificação profissional ou técnica, mas de gente que vai trabalhar para a cidade. Eu estou muito esperançosa que nesses próximos 4 anos o foco do trabalho da Câmara de Vitória vai ser a cidade de Vitória. Acho que a gente vai ter debates muito fortes no campo da ciência e tecnologia, a gente vai ter debate muito forte de políticas públicas para as mulheres, na educação, tem professores eleitos, tem pessoas dessas áreas. No esporte, a gente tem agora o Bruno e o Camilo. Então, assim, coisas que precisam ser discutidas, pautas que precisam ser. Exatamente isso, discutidas na Câmara de Vitória e que agora tem outros representantes que vão conseguir fazer um trabalho muito forte de fiscalização do executivo municipal e de proposição para a cidade de Vitória. Então, eu acho que foi uma decisão acertada, ainda que tenha sido bastante polêmica naquele momento. E agora vocês estão se preparando, você inclusive já recebeu, né, já encontrou com outros eleitos, são aí quase metade da Câmara que vai ser renovada, né, alguns não foram reeleitos, um que é o Piquet não concorreu e teve essa ampliação de vagas, né. Como é que você está analisando, assim, essa nova composição?
Eu fico muito feliz com a eleição, da nossa federação, né, temos o professor Jocelino, eleito, o vereador Luiz Paulo Amorim reeleito, que tem um trabalho muito importante na área, principalmente, do meio ambiente, nós estamos juntos na comissão de meio ambiente, então a gente já fez coisas bacanas lá, então parabenizo eles. Fiquei muito feliz com a eleição da Ana Paula, acho que ela traz também um olhar muito importante para a cidade de Vitória, eu já acompanhava. Eu sinto muito, porque eu gostaria muito que se tivesse sido possível que o André continuasse, faz um mandato de excelência, e o vereador Vinícius Simões também. Então, eles foram 2 parceiros muito importantes. Com a saída da Camila, quando ela virou deputada estadual, eu fiquei a única mulher na Câmara de Vitória, mas eles dois foram grandes aliados na oposição, uma oposição que a gente sempre falou de ser propositiva para a cidade de Vitória, e nos momentos onde eu fui desrespeitada na Câmara de Vitória, eles foram dois colegas que se colocaram contra isso em alguns momentos. Então, eu lamento por essas duas perdas, assim, mas eu acho que a gente traz gente muito bacana. Acompanho o trabalho do Bruno Marias, acompanho o trabalho do Pedro Trez já há bastante tempo. O Camilo chegou a ser vereador por um breve espaço de tempo com a gente em 2022, na licença do Luiz Paulo Amorim, eu acho, porque ele era do PV, então eu já tive já tinha esse contato com ele. Fiquei muito feliz e surpresa com a vitória da Mara Maroca. Eu não a conheço intimamente, mas eu acho que mais uma mulher para a Câmara de Vitória é sempre uma vitória para a cidade. Eu acho que a gente vai conseguir fazer muita coisa nesse sentido. Eu espero que as diferenças partidárias não impeçam a gente de trabalhar em políticas públicas para as mulheres nas mais diversas áreas. É, não conheço muito. O Darcy Bracarense foi assessor na Câmara de Vitória. Não sei como é que vai ser o trabalho dele lá Que é o nesse do sentido, PL, né? do PL, né? O retorno do vereador Armandinho, que está afastado, então foi reeleito. É, Deixa eu pensar se eu esqueci. E o João Flávio, que é uma liderança do Bonfim, que eu já tive contato também por conta da relação que a gente tem lá no Território do Bem. É um espaço onde o nosso mandato teve grande atuação. Tem muita discussão sobre segurança pública ali na região. Já participei de diversos protestos. Então, eu acho que a Câmara, ela tá com uma visão bem diferenciada. Eu acho que a gente mudou bastante as figuras, né? Como teve esse aumento. E eu acho que eu estou esperançosa com esse novo momento. Espero que seja um momento de debater a cidade, os problemas que a gente tem na cidade. Porque essa você falou, né, do número de mulheres que ainda está muito, né, muito Pequeno. subrepresentado, né, na Câmara, mas a gente também viu toda essa questão, principalmente na primeira parte do mandato, né, na primeira metade, da violência política muito acirrada, especialmente pela figura do Gilvan, que agora é deputado federal, e o Armandinho, que era quase que o eco dele ali, né, que agora retorna, né. Então, eu não sei como é que você está enxergando também essa, e aí como você falou, né, ter mais mulheres e também homens que se posicionem em relação a isso, né. Eu não sei se você está analisando, e aí a entrada até no lugar do Gilvan do Monjardim, né, que foi reeleito agora pelo Partido Novo, né, pelo que eu ouvi, quer dizer, ele não tinha essa mesma postura, né. Tem Não. essa mesma postura de enfrentamento, de enfrentamento não, porque enfrentamento é normal, né, na Eu acho política, que é de mas de desrespeito e de desrespeito, de violência. agressão e tal. Então, eu não sei como é que o o Armandinho, ou se tem mais outras pessoas pra fazer coro, mas se você acha que vocês estão mais preparados também para ter uma resposta coletiva, né, a esse processo. Eu acho que a Câmara, nesses últimos 2 anos, e mesmo tendo as minhas diferenças políticas com o presidente Leandro Piquet, ficou muito diferente. Ela não deixou de ser palco para determinados ataques e desrespeitos. Eu, inclusive, avalio que existiram episódios de violência E política antes de era o gênero. era o Davi Ismael o Era o Davi presidente, né. Ismael. E eu acho que a presidência do Davi Ismael, ela foi muito omissa no que diz respeito a esse enfrentamento à violência. E quando ele deixou de ser presidente, ele ainda foi autor de violência de determinados modos. Então, a justiça está aí avaliando isso. Mas eu acredito que a cidade e essa votação super expressiva que eu tive, e a chegada de outras mulheres e a chegada de outras pessoas que são do campo progressista, né, eu tenho a grande expectativa e esperança de que isso mostre para a Câmara de Vitória que não vale a pena você agir com violência política dentro desses espaços. Eu acho que a sociedade mostrou que está enxergando isso, e que isso não deveria ser recompensado dessa forma. Então eu tenho uma expectativa de que a gente esteja melhorando nesse sentido. Mas a gente sabe que é a estratégia dos trolls da extrema-direita, né, de atacar, de ir pra cima. Então, com certeza estaremos vigilantes. Eu estou mais preparada, eu acho. Foram 2 anos, os 2 primeiros anos, né, a gente estava aprendendo a ser vereadora e aprendendo a lidar com todas essas situações. Hoje em dia me sinto muito mais forte nesse sentido.
com muito mais coragem para fazer determinadas ações. Então eu acho que é um novo momento que a gente está vivendo e eu espero, porque eu sempre falo isso até quando a gente está discutindo violência contra a mulher e outros tipos de violência, assim, que sem os homens a gente não consegue avançar. Então eu espero que os colegas que foram eleitos e os que foram reeleitos não permitam que a Câmara se torne esse palco de más notícias, se torne esse palco de violência, e sim um palco de discussões e debates propositivos para a cidade. E a partir, assim, desse amadurecimento, né, eu acho que é uma estrutura também burocrática que você tem que aprender a dominar junto com sua equipe, né, entender como é que funciona, esse processo. Você tem alguma coisa nova que você quer colocar nesse segundo mandato, assim, você fala: "Ah, não consegui, implantar isso", ou tem novas coisas que precisam entrar no debate, que não estão no debate? A gente repetiu a nossa plataforma de 2020, a construção de uma cidade para mulheres, uma cidade mais humana e uma cidade sustentável. Esses são os 3 eixos que pautam o nosso trabalho. E durante 2 anos eu digo que eu tive que fazer um mandato muito mais de defesa pessoal e de defesa de alguns ataques que aconteceram na política, né. A retirada dos direitos dos aposentados, então a gente não conseguiu propor tanto quanto a gente gostaria. Nos últimos 2 anos a gente já teve avanços nesse sentido. Então acho que agora é continuar esse bom trabalho. Tenho muito orgulho de um programa, vamos colocar assim, que a gente fez dentro do mandato, que é o Fala Comunidade. A gente fez reuniões locais, escolhendo os bairros e chamando as pessoas para participar, para debater quais são as pautas principais nesse bairro, quais são as atenções que o nosso mandato, enquanto fiscalizador, precisa fazer. E qualificando isso ainda mais, a gente teve a Câmara Itinerante. O nosso mandato acabou não conseguindo usar a estrutura da Câmara Itinerante, porque foi nesse ano que ela começou, então os vereadores Anderson Gogi e André Moreira utilizaram algumas vezes, mas eu espero que a Câmara Itinerante continue com o próximo presidente, porque é uma forma da gente tirar a Câmara daquele espaço físico que as pessoas às vezes nem querem participar, não querem subir no microfone, não querem subir na tribuna para falar no microfone, no caso, né? Não subir no microfone. Para poder falar sobre isso e levar a Câmara até as pessoas. Então, acho que a Câmara Itinerante ela é um instrumento muito importante, que é um legado dessa presidência do Piquet, que eu acho que precisa ser continuado. A gente já tem as transmissões pelas redes sociais, onde as pessoas veem ao vivo o que está acontecendo na Câmara de Vitória, todas as nossas votações. Então, é continuar esse trabalho de dialogar muito com as pessoas. Porque a maior crítica que eu tenho à gestão Pasolini. Hum. Muitas vezes eles têm boas ideias de execução de coisas que são necessárias para a cidade de Vitória, mas eles fazem conversado com apenas quem concorda com eles. A cidade não é ouvida. Então eu quero fazer um mandato que seja exatamente diferente disso. Conversar com as pessoas para a gente chegar nas conclusões do que é melhor a gente pedir para a cidade. E você, como vereadora mais votada, pretende disputar esse lugar de presidente da casa? Olha, eu conversei com os colegas vereadores, a gente ainda está discutindo sobre isso, mas eu não teria dificuldade nenhuma em assumir essa posição. Acho que a Câmara de Vitória precisa de um presidente ou de uma presidenta que vai ter autonomia em relação ao executivo, que vai conseguir trabalhar respeitando as necessidades do que é a cidade, mas que vai dar legitimidade para os mandatos dos vereadores. Então a gente ainda está conversando sobre isso, meu nome não está oficialmente colocado, mas eu não descarto essa possibilidade. Certo. E agora, como é que você avalia, assim, essa eleição para a prefeitura, né, a reeleição em primeiro turno do Pasolini? Como é que você avalia essa jornada que foi, né? Olha, eu lamento a escolha da cidade, eu acho que eu diria isso principalmente, eu lamento a escolha da cidade, porque, nós tínhamos projetos muito melhores para a cidade de Vitória do que o projeto do prefeito Pasolini. Mas Vitória é uma cidade que historicamente reelege todos os seus prefeitos, a gente sabia dessa dificuldade. Vitória é uma cidade que tem grandes problemas, mas que impactam uma população muito pequena. Então você tem uma quantidade de pessoas que moram no alto dos morros da cidade, aonde ainda falta água, aonde às vezes falta energia, onde não tem infraestrutura urbana. Então, só que é uma quantidade de pessoas pequena que é impactada por isso. E muitas vezes a essas pessoas também falta esse posicionamento político. E aí você tem uma parte maior da cidade, onde está uma maior concentração de votantes, que tem poucos problemas, precisa de uma zeladoria da cidade estar limpa, da grama estar cortada, dos equipamentos públicos estarem relativamente funcionando. Então, a gente sabia do desafio que era mostrar para esse lado da cidade, onde está tudo funcionando muito bem, que tem um lado da cidade que ainda precisa muito de investimento e que a prefeitura está fazendo os investimentos equivocados
resultados. Infelizmente, a gente não conseguiu fazer essa mensagem chegar a todas as pessoas, e aí estamos numa posição de 56, 55% mais ou menos, né? De votantes que decidiram dar uma nova chance para esse projeto. Eu continuarei da mesma forma que fui, fazendo uma oposição propositiva para a cidade de Vitória, avaliando o que de bom está sendo proposto pela prefeitura e votando sim quando isso for necessário, mas sem deixar em nenhum momento de pontuar aonde a gente acha que podem ser os melhores caminhos. Então, tem projetos que a prefeitura apresentou, como por exemplo o retrofit para o centro de Vitória, que poderia ter sido feito com uma visão muito mais humana. Poderia ter sido garantido que as pessoas que forem beneficiadas por essa isenção de IPTU, por todas essas transformações, garantissem habitação de interesse social. Porque a gente precisa ocupar o centro de Vitória com gente morando. Senão você não consegue trazer comércio para lá, porque não tem gente morando naqueles espaços. A cidade de Vitória não tem um plano de habitação de interesse social. O prefeito entregou aquilo que o João comprou, o Luciano construiu e ele só terminou. Mas ele não tem um plano nesse sentido. Então falta um projeto de cidade na minha avaliação, mas infelizmente a população escolheu e cabe a nós, obviamente, aceitar isso e continuar dentro da forma democrática, que essa foi a escolha da cidade. De alguma maneira, assim como você volta para a Câmara, né, com essa moral elevada, né, digamos, por causa da votação, o prefeito também, a eleição em segundo turno, se discutia, né, primeiro, segundo turno, embora no segundo turno, aparentemente, ele era um grande favorito, que é um período curto e tal, mas a eleição no primeiro turno também coloca ele com um grande respaldo, né, para continuar avançando nesse projeto político, né. E aí, passadas as eleições, parece que voltamos, né, voltamos ao momento em que o que ficou represado nesses meses vai ser colocado agora, e já estão aparecendo algumas coisas. Queria dizer que você comentasse um pouco como é que está esse retorno agora, pós-eleição, no acompanhamento executivo, o que você está acompanhando de novidades que está vindo aí de parte da prefeitura? As redes sociais, né, tudo isso estava suspenso por conta da eleição e agora voltam com as ordens de serviço, a gente acompanha o trabalho da prefeitura, eu participo às vezes de algumas reuniões, ontem mesmo estive lá na sala na sala anexa, a sala do prefeito, para essa lançamento do edital da nova guarderia náutica que vai ter. E as críticas continuam as mesmas também. As pessoas que vão ser impactadas dizem que não foram ouvidas da forma que gostariam de ser. Eh, eu avalio que o executivo chega de fato com esse respaldo popular, reeleito em primeiro turno, então mostra que a cidade, essa maioria da cidade decidiu que esse projeto é o benéfico para esse momento, é o que eles gostaram para esse momento, e a gente vai continuar acompanhando. Eu tenho muito lamento, porque quando a gente fala sobre essa questão de habitação, por exemplo, a prefeitura está fazendo um projeto que eles chamam de Vitória de Frente para o Mar. E vão fazer uma nova orla em Jardim da Penha, ali no canal. Eu faço essa pergunta para quem está acompanhando a gente: será que investir milhões de reais numa orla em Jardim da Penha é a prioridade para uma cidade onde tem gente que ainda não tem casa? Onde tem tanta gente, onde tiveram famílias que tiveram que morar, como o pessoal da ocupação Chico Prego, mais de 100 dias na frente da prefeitura? Será que a gente está aplicando dinheiro de forma correta? Então, nesses 4 anos, o meu trabalho vai ser mostrar para a cidade, e fazer esses questionamentos para a prefeitura se de fato o investimento nesses locais e nesses projetos é o que a gente precisa enquanto desenvolvimento de cidade. Vai ter gente que vai defender que é bom para o turismo, que isso vai trazer recurso, mas eu acho que quando está faltando tanto para uma parte das pessoas, não está na lógica correta do que eu entendo enquanto prioridade para a cidade, fazer uma orla em Jardim da Penha. Parece a história de fazer o bolo crescer para depois distribuir, né, aquele mantra lá da época da ditadura que cresce, cresce, cresce e continua sendo concentrado nos mesmos lugares. Para algumas pessoas e outras ficam sem nada, né. Mas enfim, eu acho que faz parte do nosso trabalho agora entender como é que a gente vai fazer esse direcionamento de cidade. Agora você, agora se coloca também tem se colocado, e mais ainda, como uma liderança de um projeto político, né. Você seria também uma possível, candidata a prefeita no futuro. Agora o João tentou de novo, né, pela segunda vez, e aí você é uma das pessoas que, aparentemente dentro do partido melhor conhece a cidade e tem acompanhado. Você pensa nisso? Sei que é cedo ainda, mas assim, é um desejo seu?
Eu recebi essa pergunta algumas vezes na semana passada desde a eleição. Eu falei assim, gente, tô curtindo ainda 7.256 votos, mas eu acho que o meu nome tá à disposição do Partido dos Trabalhadores. O PT, historicamente, sempre teve uma candidatura para a Prefeitura de Vitória. Uhum. Desde Vitor Buarque, João Coser, o Perli foi candidato, a Irine foi candidata. Então, nós temos um projeto para essa cidade. Ele foi escolhido algumas vezes, 3 vezes pela cidade de Vitória, e foi escolhido e teve grandes transformações. Então, eu tenho certeza que mais do que uma pessoa que vai estar à frente desse projeto, nós temos um projeto para essa cidade. Eu espero que nos próximos 4 anos a nossa bancada do Partido dos Trabalhadores consiga mostrar para a cidade isso, que o nosso projeto é um projeto bom para a cidade. E se for da vontade de Deus e do Partido dos Trabalhadores, meu nome de fato com certeza estaria à disposição para ocupar esse espaço, porque a gente acredita que a cidade tem melhores caminhos a ser seguidos. Então, eu acho que é cedo para falar sobre isso. Eu acho que fazer um mandato de excelência enquanto vereadora na cidade de Vitória, mas eu fico muito feliz e honrada com todas as pessoas que já estão me chamando de minha futura prefeita. Mas eu falo, calma, gente. Agora é fazer um mandato muito bacana e honrar esses votos que a gente teve. É curioso que, embora essa coisa da reeleição é uma constante, o a população às vezes também expressa talvez um certo cansaço, porque tanto no caso do João como do Luciano, depois da reeleição eles não conseguiram Fazer sucesso. fazer o sucessor, né, e isso vai ser uma coisa que vai entrar depois, né, vai se desenhar também quem será o possível sucessor de Pasolini, se ele, né, terminar o mandato. Tem gente que fala que ele pode ser candidato a governador no meio, né, assumiria a Crista Morini, que foi eleita vice, enfim. Tudo isso ainda é muito cedo para falar, né, mas está acontecendo, né, no debate da política, nos bastidores as movimentações acontecem, e aí eu acho que talvez a avaliação final é essa, né, de se o prefeito vai conseguir. O Paulo Artung conseguiu, né, com o Luiz Paulo eleger o sucessor, mas foi de um mandato só, né. O Uhum. Vitor Buarque antes também, né, na verdade foi até o João, né, o candidato na É. época que não conseguiu reeleger. Então também tem esse desafio de como que esse projeto vai se a população vai manifestar essa. O Gandhi não foi nem para o segundo turno, né, É. e nem a Irine na ocasião, Uhum. né, então houve um certo desgaste, que é o desafio do segundo mandato, né, que é sempre um grande desafio. Mas eu queria falar também um pouco, assim, sobre a gente falou aqui no pós-eleição, né, na nossa entrevista, um pouco sobre o Zé Luiz Henrique estava falando da derrota, de uma derrota geracional que aconteceu no Espírito Santo, né, nessas eleições, com a derrota da maioria dos candidatos dessa geração de Paulo Artung, né, que é a mesma geração praticamente de Casagrande, e uma nova geração chegando na política, tanto pela esquerda como pela direita, principalmente pela direita, que foi a grande vencedora, né. Mas eu queria que você comentasse um pouco disso também e sobre o processo de renovação do próprio PT, que é uma coisa que está sendo discutido muito a nível nacional, né? Uhum. Porque os mesmos fundadores até hoje dirigem o partido e você tem um processo de aparecer novas lideranças, mas elas ainda não estão, digamos, comandando o partido, elas ainda estão ocupando alguns lugares, principalmente a partir dos vereadores e depois com cargos de deputado. Como é que você enxerga esse processo? O que que o partido precisa fazer e como que está sendo esse processo dentro do partido de renovação? Olha, eu tenho muito orgulho de falar do Partido dos Trabalhadores, porque eu acho que o PT fez, como sempre, uma transformação por dentro antes de fazer para fora. A gente tem a garantia da presença da juventude, na executiva estadual, nas executivas municipais, a gente tem presença, necessária nos diretórios da juventude. E isso fez com que, jovens estivessem prontos lá em 2020 para poder disputar essas eleições. Então foi uma leva de juventude a partir do programa Representa e de mulheres a partir do programa Elas por Elas que conseguiram ser eleitas em 2020. Essa leva, alguns já viraram deputados, outros foram eleitos, estão disputando a prefeitura, como a Natália Bonavides, a própria Camila Jara disputou, eh em Mato Grosso, então outros nomes, a Dandara, em Uberlândia, nomes de mulheres jovens que ocuparam esse espaço e já estão fazendo essa transição geracional do PT. Eu tenho muito orgulho de ser filha do João Coser, que foi o nome que a gente colocou no Partido dos Trabalhadores para disputar essa eleição aqui em Vitória. Tenho muito orgulho da nossa bancada, do senador Fabiano Contarato, da Jaqueline Rocha, do Helder Salomão, da Irine, e do Julinho, nosso deputado hoje estadual, né, que estão ocupando essa bancada, que ocupam esses espaços, e dos nossos
mais velhos, né, o Perli e tantos outros que fazem essa história do Partido dos Trabalhadores. Mas, inegavelmente, tem uma nova leva chegando. Eu fui eleita vereadora, né, reeleita com essa votação expressiva. A gente fez a Ilona em Cariacica, uma mulher jovem, negra, que vai com certeza ser a única mulher na Câmara de Cariacica e vai fazer oposição ao prefeito. Então, assim, com certeza vai ter um mandato de expressão. Em Vila Velha, o Rafael Primo, Daniel Caldas em Aracruz. eh, e algumas outras figuras que são mais de juventude, assim, que, né, que tem essa articulação. Então, eu acho que o PT está fazendo isso da forma natural. Nós temos espaço dentro do partido para ser ouvidos, para falar. Acho que essa questão de estar ocupando os cargos principais, a Jaque é a nossa presidente do PT, então já mostra uma transformação que está chegando nesse sentido. E a gente está fazendo nossa tarefa de casa. Obviamente, o resultado eleitoral do Partido dos Trabalhadores não foi o melhor, não foi o que a gente esperava. A gente queria um resultado melhor nesse sentido, mas a gente vai continuar fazendo o dever de casa, conversando com as pessoas, apresentando. Ainda há um antipetismo muito forte na rua, um antipetismo que foi alimentado durante mais de 10 anos, com as imagens nas grandes mídias de que o PT seria o grande mal da sociedade. Eu acho isso muito injusto. E o nosso trabalho vai ser de conversa com as pessoas, de mostrar o nosso trabalho no dia a dia. Então, essa renovação geracional, ela faz parte da nossa perspectiva de trabalho, de trazer mais pessoas, de conversar com a juventude em todos os espaços e de trazer essas pessoas para acreditar no projeto político que o Partido dos Trabalhadores tem para o Brasil, para o Estado do Espírito Santo e para as nossas cidades. E o PT vai apresentar um projeto, uma candidatura para o Espírito Santo em 2026? Eu espero que sim. Eu espero que sim. Eu acho que está na hora, né, da gente disputar o governo do estado como candidatura competitiva nesse sentido. É a sucessão do governador Renato Casagrande. A gente não sabe como é que vai ficar. Tem muitos nomes à direita, ao centro, que estão posicionados já, que já correm. Então, nós temos nomes capazes para ocupar esse espaço para disputar o governo do estado. E eu acho que o nosso trabalho agora, nesses próximos 2 anos, é fortalecer o partido internamente e dialogar com o Estado do Espírito Santo para ver se a gente consegue. Vai ser desafiador, nós não conseguimos, né, prefeituras nesse sentido, mas eu acho que a gente não pode deixar de tentar, principalmente para mostrar qual é o projeto que a gente quer para o Estado. O próprio posicionamento do governador também mostra que aparentemente no campo dele, né, quem eleger para a sucessão não vai partir do PT, né? Na campanha, quer dizer, o PSB acabou fechando com Luiz Paulo, embora o governador também disse que apoiou o Coser, né, nos bastidores, mas assim, me parece pouco provável que o PT, quer dizer, o PT vai ter que construir provavelmente uma candidatura alternativa. Então, ele está hoje dentro do governo e vai precisar fazer alguma sinalização de que, na verdade, é outro projeto que tem, né? Está compondo, mas tem outro projeto. Mas isso nunca foi um problema para o Partido dos Trabalhadores. A gente sempre teve essa capacidade de pontuar o que nós queremos para as cidades, para o estado, mesmo quando a gente teve que fazer chapa pura. Eu acho que isso nós precisamos fazer isso, inclusive porque, muito provavelmente, vai ser a reeleição do presidente Lula e ele precisa ter um palanque aqui no estado do Espírito Santo. Então, nós cumpriremos honradamente essa tarefa, com certeza, se a gente não conseguir construir alianças que estejam junto com a gente nesse projeto, ou liderado por nós, ou compondo com a gente. Porque Então, também as últimas candidaturas acabou que o PT não colocou a sua primeira linha, né? Isso seria o desafio. Eu acredito que hoje os nomes mais fortes é o senador Fabiano Contarato, né? Como senador eleito, vai estar terminando seu mandato de expressão nacional. Inclusive o Éder Salomão, que saiu como mais o deputado federal mais votado, que até surpreendeu muita gente, né? Que dá um respaldo de que seria também um possível candidato. Esses nomes estão, né, já senador Contarato já estava colocado em 2022, ele retirou a candidatura, nessa composição, que foi construída, e são 2 nomes excelentes. A gente está vendo o mandato do Contarato, que é um mandato de excelência, foi reconhecido mais uma vez como o melhor senador do Brasil naquela votação do Congresso em Foco, e o Helder, que durante os 4 anos do governo Bolsonaro fez um mandato de defesa muito forte e continua com essa expressividade. Não à toa a bancada do Partido dos Trabalhadores dobrou em 2022. Então, a gente tem gente qualificada para ocupar esse espaço e a gente tem projeto. A gente precisa agora convencer a sociedade, obviamente, de que esse é o melhor projeto para o Espírito Santo. Não é uma tarefa fácil, mas não é para o PT e não é para ninguém. Eu acho que todos nós temos que correr atrás de, nesse momento, principalmente, depois de um longo ciclo de Paulo Arthur e Casagrande, quem será, né, o próximo governador ou governadora do Estado do Espírito Santo. Como é que você acha que seu mandato pode contribuir nisso?
Olha, a gente continua acompanhando as atividades do governo do estado, e eu acho que é a construção desse projeto político popular. O PT sempre fez as suas melhores candidaturas construindo com as pessoas, identificando quais eram as insatisfações, e tentando propor soluções nesse caminho. Então, eu acho que o nosso mandato tem uma expressividade estadual, as pessoas acompanham o que a gente faz aqui na Câmara de Vitória. Eu não, quando foi necessário, nunca poupei críticas, inclusive ao governo do estado. A gente tem um desafio muito grande na segurança pública. Eu tenho uma pauta, faço questão de reafirmar ela, que nós precisamos de câmeras nos uniformes dos policiais militares, urgentemente. Esse é o primeiro passo. Eu acho que é o caminho que a gente precisa seguir para avançar nesse debate, né, da pauta dos direitos humanos, do avanço do que a gente precisa, do que a gente entende como segurança pública. Então, eu acho que é isso, é pautar com respeito, porque nós somos da base aliada do governo Casagrande, ajudei a escolher e por isso me sinto ainda mais no direito de fazer as cobranças. E aí pensar para o futuro, para o Partido dos Trabalhadores. Beleza, muito obrigado, Carla Coser, pela presença, pelo debate. Esse foi o Politicast, programa semanal do Século Diário, ao ar todas as quintas-feiras, com produção e locução minha, Vitor Taveira, apoio técnico aqui do Alexandre Bisinotto, no Rocket Studios. Obrigado, até logo. Obrigada. Política ES, uma bússola para entender os rumos da política no Espírito Santo.